Oi pessoal, tudo bem? Olha, hoje a gente vai de tag. A nossa tag é 5 livros para ler no feriadão, para ler no fim de semana. Gente, ó, fiz uma seleção topíssima aqui, hein? Presta atenção e já compra, porque eu acho que você não pode ficar sem ler essa super seleção. E para começar, gente, ó, eu já sou assim, já gosto de começar chegando, né? E a gente vai começar com o grande Victor Hugo. Gente, ó, eu escolhi aqui um livro dele que é um livro forte, um livro que mexe com a gente, que faz a gente pensar em muitas coisas, principalmente no conceito de justiça, tá, gente? Então, ó, presta atenção, o último dia de um condenado, a gente tem aqui uma narrativa super interessante que é uma espécie de diário que vai mostrar então como foram os últimos dias, as últimas horas de um condenado à guilhotina, tá, minha gente? Então, ó, França do século 18, 17 aí, tá? Muito interessante e traz uma super reflexão, vale muito a pena. Eu acho que já deveria ir para o wishlist de vocês e já deveria entrar na lista de leituras do próximo feriado. Gente, ó, um clássico, hein? E também uma boa pedida para quem quer começar a ler os clássicos internacionais, os clássicos franceses. Ó, é uma ótima história, tem uma linguagem super tranquila, dá para ler de boas, beleza, gente? Então, ó, clássico francês para ler em um final de semana. Depois, um outro clássico, hein, gente, que não é francês, é um clássico russo, galera, O Nariz, do Nikolai Gogol. Gente, isso aqui é uma história, ó, não tem nem o que falar, uma história engraçada, tá? Uma história que vai trazer alguns conceitos aí, principalmente conceitos de beleza, tá? Dá pra gente pensar em algumas coisas, questão de poder também, de hierarquias, enfim, bem legal, tá? Esse aqui é uma indicação para quem me pede sempre lá no Instagram dicas de leitura de literatura russa. Veja, se você tem vontade de conhecer os clássicos russos para chegar aí de repente a um Ana Karenina, Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, isso é uma bela porta de entrada. Como vocês podem ver, o livro é super petitico, tá, gente? É uma história bem curtinha que introduz muito bem a literatura russa. Então fica aí o segundo livro para ler em um final de semana, O Nariz, do Nikolai Gogol. Então esses são os internacionais que eu trouxe para essa tag, mas é claro que vocês sabem que esse canal é da literatura brasileira. Então as próximas obras, gente, não poderiam ser diferentes, são de literatura brasileira. Bom, para não dizer que não falei das flores, olha só, O Alienista, do Machado de Assis. Gente, isso aqui é uma história incrível, tá? Uma história que vai falar dos conceitos de loucura, vai trazer algumas ideias aí sobre loucura. O que é ser louco? Quem é louco? Quem realmente precisa estar internado? Quem será? Quem, né? Quem realmente é louco? Então, esse livro profundíssimo, tá, gente? Muito interessante, que vale muito a pena, tá? Fala sobre saúde mental, fala sobre essa questão da loucura, é bem interessante, constrói uma narrativa bem legal e vale super a pena também, ó, curtinho, pequenininho. Gente, ó, vocês viram que eu trouxe duas obras aqui dessa editora que é minha paixão, a editora Antofágica. Gente, tem diagramações muito legais, é muito bom, vale super a pena investir nessas edições aqui desses livros incríveis dos clássicos para os novos tempos da editora Antofágica, tá, gente? Ó, lembrando que muitos desses que eu tô falando aqui já tem resenha no canal, então eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam acompanhar as resenhas. Vamos lá. Quarto livro para ler em um dia, saiu bem recentemente, gente, ó, O Peso do Pássaro Morto, da grande Aline Bay. Essa obra aqui é uma obra bem profunda, é uma obra triste, tá, gente? Uma história bem triste aqui, de perdas, né? Uma história de ser mãe, história de abusos. Acho que vale super a pena pra gente refletir também sobre várias coisas, né? Principalmente sobre opiniões que a gente tem. Sabe aquelas opiniões que a gente constrói sem ter vivido uma situação, sem conhecer realmente uma situação? Então aqui a gente consegue sentir
o sentimento dos outros e de repente ser um pouco menos crítico, um pouco menos impositivo, sabe, gente? Porque a gente gosta, né, de criticar, mas de repente quando a gente conhece o sentimento dos outros, a gente de repente fica um pouco mais brando, tá? Então, essa dica de hoje, tá, gente? O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. O quinto e último livro que eu tenho aqui para falar para vocês é, gente, um dos meus clássicos aí da primeira fase do modernismo brasileiro, Graciliano Ramos com Vidas Secas. Gente, aqui a gente tem uma história sobre a seca, uma história sobre os retirantes, uma história que mostra o sofrimento de um povo esquecido no Nordeste brasileiro. Vale muito a pena para a gente conhecer o nosso próprio país, sabe? Para a gente conhecer, para a gente saber como essas pessoas sofrem. Saber que, de repente, existe um mundo além dessa bolha na qual nós estamos envolvidos. Então, assim, é também uma ótima pedida para conhecer os clássicos brasileiros. Tem uma linguagem relativamente mais fácil do que do alienista, tá, gente? Então, de repente, se você não tem muita familiaridade, se você não está aí há muito tempo lendo, né, tá voltando agora, eu sugiro que você comece pelo clássico Vidas Secas, para depois você ir então para o Machado. O Machado tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, é uma escrita mais antiga também, mas que é super possível, tá? Então, gente, ó, minha dica de leitura do fim de semana são esses grandes clássicos da literatura brasileira e da literatura universal, tá? Eu tenho certeza que você vai se encantar. Gente, é uma super dica para você voltar para esse mundo de leitura ou para você aprofundar os seus conhecimentos aí, para ampliar as leituras que você já está fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha comigo aqui, gente, ó, o nome do livro que você vai ler esse fim de semana e depois não deixa de falar comigo o que você gostou, o que você mais gostou, tá bom, gente? Ó, um grande beijo, uma ótima semana e a gente se vê então na resenha da semana que vem. Até mais, pessoal!